a outra pergunta do Hélio. Não, essa daqui é do Carlos Velasco mesmo. Uma pergunta muito pertinente, porque tem tudo a ver com esse momento. Pergunte ao ministro qual a posição dele em relação à situação da Avibraz. A Avibraz é produtora de tecnologia de primeiro mundo. Esses sistemas de foguetes com alcances em média de 70, 80, até 200 quilômetros. O Brasil produz um dos melhores do mundo, o sistema Astros. Não adianta você vir com ideia pacifista, com nada disso, porque nós estamos falando do mundo real. O mundo real onde morre gente, onde enfrentamentos existem e onde realmente as coisas funcionam dessa forma. Todo mundo prega paz e amor para você, mas coloca 13 porta-aviões no mundo, cada um deles com capacidade para destruir, em forças convencionais, as forças armadas de um país mediano. Então, essa turma que fala em paz para você, cuidado com quem fala em paz para você. Porque quando você se arma, você não está preparando para a guerra. Você está exatamente evitando a guerra, pelo uso da força, pelo uso do poder da dissuasão das armas. É o poder dissuatório. Você vai dissuadir o seu agressor. Tá? Dessa forma. Por isso que é tão importante a bomba atômica. Não é para você jogar a bomba atômica na cabeça de ninguém. É para que ninguém jogue na sua ou te ameace usar. Isso me lembra uma piada, tá? bem politicamente incorreta, mas de muito tempo atrás, eu ainda era pequeno, mas a piada era muito engraçada, que o garoto fez 12 anos de idade e pediu para o pai um 38 de presente. Pai, eu quero um 38. Quer você é maluco, garoto? Você quer um 38 de presente? Que coisa é essa? Eu vou te dar uma bola de futebol. Eu quero um 38. Não, você não vai ganhar um 38, mas você vai ganhar um tênis 38. Não, eu quero um 38. Você vai ganhar uma bola e acabou. Sabe quem manda nessa casa? Eu falei, é o senhor, mas se eu tivesse um 38, então é por isso que ele quis o presente de 38. Então é o seguinte, essa piada politicamente incorreta nos dias de hoje mostra exatamente isso. É quem tem o 38. Você tem? Não. Então você vai ficar na diplomacia até que a situação aperte. Em situações normais de pressão e temperatura, tudo fica controlado. Só que quando a situação fica extrema, aonde o poder da caneta acaba, aonde o poder da dissuasão da palavra termina, aonde os acordos cessam, você vai para o Walking Dead, é ali que você se segura. Então é isso. A Rússia só é o que é, a China só é o que é, pelo poder de dissuasão que eles têm. Porque senão não seriam nada disso. Seriam atacados, destruídos. Já aconteceu o século da vergonha da China. De 1839 a 1949, a China passou um século de vergonha. 110 anos, perdeu mais de 30 milhões de cidadãos mortos em várias guerras e conflitos. A Inglaterra, a Armada, a Royal Navy, conseguiu simplesmente destituir um governo legítimo da China, porque este combateu o narcotráfico, a guerra do ópio. Inclusive, existe a primeira e a segunda guerra do ópio. É onde eles se perpetuam por aquele lugar lá. Por quê? Porque a China não tinha armas, não tinha poder de dissuasão. Foi até que quando, no final da Segunda Guerra, pau no burro, todo mundo para fora, mas isso aí fica para outra hora. Professor, Avibraz, empresa nacional de tecnologia pronta para ser vendida para a Alemanha, para os árabes, para qualquer um, para acabar. O que o senhor tem para falar desse assunto? Falar o óbvio, me perdoe, Rubem. O óbvio é que isso é uma tragédia para o Brasil. O Brasil é um país cuja capacidade militar é absolutamente incompatível com as suas responsabilidades e com o seu tamanho. A responsabilidade militar de um país não é dada pela escolha, é, em primeiro lugar, dada pelo destino. E o destino é a sua geografia. A responsabilidade militar do Brasil é dada por uma fronteira de 17 mil quilômetros de extensão, e só com a Bolívia é maior do que toda a fronteira dos Estados Unidos com o México. A responsabilidade militar do Brasil é dada por um espaço aéreo terrestre de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e mais 4 milhões de quilômetros quadrados de águas sob jurisdição brasileira, que tem que ser patrulhadas. Então, são 8 e 4, 12, quase 13 milhões de quilômetros quadrados para serem patrulhados, por um litoral de 7.500 quilômetros de extensão, por 20 mil milhas de águas interiores navegáveis, só na Amazônia, que precisam de patrulha. Essa é a nossa responsabilidade. Ou seja, isso foi o destino que nos deu, isso não é uma escolha. A escolha é o que fazer com esse destino. Diante do mundo. O mundo olha e diz, não, essas pessoas estão conscientes das suas atribuições, das suas responsabilidades e dos seus desafios. Ou não, tá certo? Ou você é um adulto que se comporta como um adolescente de calça curta, que não tem dimensão da sua responsabilidade. E nós vivemos, lamentavelmente, essa situação, tá certo? Um gigante em destino, em território, em responsabilidade, mas com meios incompatíveis para dar conta disso. Você deve prestar atenção no seguinte, essa coisa da Lava Jato. A Lava Jato não destruiu apenas a engenharia física do Brasil, porque não era só o emprego do engenheiro, destruiu a inteligência. Eu lembro e confirmei agora com amigos engenheiros, uma vez o embaixador da China falou para mim que a China não sabia fazer hidrelétrica. A China não sabia fazer barragem, não sabia fazer hidrelétrica. Veio aprender em Itaipu. Veio exatamente com equipes de engenheiros para acompanhar a construção de Itaipu. E esse amigo meu, que é engenheiro, quando foi visitar a China, visitou lá a barragem de Três Gargantas, e o chefe de Três Gargantas disse, aprendemos com o Brasil.
Então, foi a inteligência que foi destruída, ou que, em parte, foi destruída por essa Lava Jato. Agora, é preciso levar em conta que a Odebrecht, além de uma empresa de construção pesada, além de uma empresa multinacional que levou a engenharia do Brasil para os Estados Unidos, para o Peru, para Angola, numa operação geopolítica difícil e demorada. Você acha que foi fácil levar uma Andrade Gutierrez para o estrangeiro, levar aquela empresa de Minas que foi para o Iraque? Isso não foi fácil. Levar a Odebrecht para Angola? Não, isso não foi difícil. Agora, a Odebrecht tinha entrado também na área da indústria de defesa. Tinha entrado pesado na área da indústria de defesa. E foram os primeiros ativos dos quais ela se desfez na crise. Quando foi alcançada pela mão pesada da Lava Jato, se desfez. Eu visitei algumas dessas empresas, inclusive aí em São Paulo, em São Carlos, que foram sendo descartadas. O Brasil já tinha perdido lá no passado a Ingesa, quando teve que cancelar um contrato. A Odebrecht Defense foi vendida para a Elbit, de Israel. Exatamente. Pronto. Você sabe, conhece a história. A Ingesa foi um contrato cancelado com a Arábia Saudita, por pressão dos americanos. Quebrou a Ingesa por ali. Agora, a Vibraz não. A Embraer, proibida de vender os seus aviões de combate, porque tem uma peça, um computador, qualquer coisa lá fabricado pelos Estados Unidos. Nós não podemos vender para a Venezuela, era uma compra grande, não podemos vender não sei para onde. Ou seja, nós não podemos vender, o Rubem Gonzalez, durante os Jogos Pan-Americanos de Cuba, Cuba queria comprar lâmpada elétrica da GE, aqui no Brasil. Os americanos vetaram, porque é uma empresa americana mesmo no Brasil, não podia vender lâmpada elétrica, meu amigo. Que coisa absurda, que falta de respeito. E agora, com esse episódio da Avibraz, eu conheço a Avibraz. A Avibraz é uma experiência importante. É algo que o Brasil deveria proteger e preservar. Você não desenvolve uma empresa como a Avibraz do dia para a noite. Você leva décadas, porque o maior investimento ali é na área de projetos, de engenharia. Você não desenvolve um produto na área de defesa do dia para a noite. E, de repente, por falta de recursos, de meios, porque isso tem que ter dinheiro. A indústria naval de defesa na França, por que é que ela existe? Porque a cada 10 anos a Marinha Francesa renova. Vende, inclusive, para o Brasil, muito barato, alguns navios, ainda em bom estado, porque a engenharia naval francesa se renova vendendo seus produtos para a Marinha Francesa, não tem outro jeito. Então, o Brasil precisa, naturalmente, proteger, não sei o que é que vai acontecer com a Avibraz, se o governo vai entrar, vai arranjar um sócio, para proteger, não é apenas o produto, a produção material, é principalmente o conhecimento, a engenharia que está ali. Quando os suecos fizeram o acordo, essa coisa dos caças, eles falaram, nós vamos fazer porque vocês sabem fazer avião. A Índia queria entrar no projeto dos caças, por quê? Porque nós temos a Embraer. É a engenharia acumulada na Embraer que faz o Brasil presente nessa área de aviação, de engenharia aeronáutica. É isso que dá o Brasil. Nessa área da Avibraz também. Perfeitamente. Nós passamos por várias situações. E só para dizer para vocês que o governo do Lula está sendo decepcionante em relação a tudo isso, mas nós estamos vindo numa crescente. Só para o ministro Aldo Rebelo abordou aqui um assunto pertinente, que é know-how, conhecimento, tecnologia, capacidade de fazer e de executar. Nós temos um dos maiores parques do mundo ainda, latente, de construção naval. Esse último criminoso governo do Bolsonaro fez nada mais do que 100 bilhões de reais de compras de navios da Petrobras em Singapura e no Sudeste Asiático. 350 mil empregos foram gerados nesses países. E o Brasil, necessitando de empregos, existe um dado, ministro, que eu cobrei muito ao Ciro Gomes, e não é porque eu cobrava alguma coisa dele antes de jogar toalha em relação a ele, por que você não vai na Ponta da Areia, em Niterói, que é um centro de excelência? É na Ponta da Areia que começa a construção naval brasileira, com o grande Barão de Mauá. E para vocês verem, o Barão de Mauá era um liberal. Barão de Mauá era um liberal. Não existia tanto aquele conceito de esquerda e direita, mas ele era um liberal. Mas era um liberal com o coração no peito, tanto é que ele comprava uma empresa, comprava qualquer coisa, e todo mundo sabia do valor que tinha um escravo. Um escravo valia dinheiro. Isso aí não é negação, isso é história. Valia dinheiro. Se aquela empresa tinha 100 escravos, eles valiam 100x. E, no entanto, ele mesmo, liberal, tratava todos como ser humano e alforriava todos. Ou seja, ele pagou por eles. Ele não os vendeu, não quero escravo aqui, vou vender todos. Não, ele alforriava todos. Então, na Ponta da Areia começa a indústria naval brasileira na mão do grande Barão de Mauá. Ali em Niterói. Combatido pela elite brasileira, sempre em detrimento de outras coisas. Ali, se você for hoje lá, você vai descobrir uma coisa, inclusive serve para visita, quando o senhor estiver por Niterói, pelo Rio, visite a Ponta da Areia, junte aquele pessoal que está lá.
porque ali está um dos maiores índices de suicídio do Brasil. Profissionais altamente bem formados, profissionais, como se diz no mercado, que o pessoal gosta de usar, temos americano hands-on, o homem que mete a mão. O homem que mete a mão, mas com alto conhecimento tecnológico de capacidade. É o soldador profissional, é o soldador MIG, é o soldador TIG, é o soldador de ferro fundido, que é raríssimo, é o cara que trabalha com arco submerso, é o cara que corta, que ponteia, que mede, tá? É o calandreiro, é todo mundo. É aquele pessoal que transforma simplesmente uma peça nua, 2 chapas de metal, simplesmente em um objeto. Essa turma, nós temos essa tecnologia. Nós deixamos de dar emprego. E não pense você, um metalúrgico, há 10 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, ganhava em média quase 10 salários mínimos. 10 salários mínimos hoje seriam 13 mil reais. Salário médio de um soldador TIG, um soldador MIG. Esses homens todos estão vendendo bala no sinal, tem idade muito avançada para entrar para o crime, não vão entrar para o crime, índole também. Então é o seguinte, viraram Uber, viraram vendedor de bala e muitos se suicidando. Ali na ponta da areia, centro de tecnologia, mão de obra aplicada.